Estamos no Ativamente Cast, aqui no portal Fala Litoral, no norte de Santa Catarina. E aqui a gente conversa com pessoas sobre cérebro, sobre mente, como a gente estimular melhor o nosso cérebro para que a gente tenha melhor resultado no nosso dia a dia. E hoje nós estamos ao vivo no Instagram e depois iremos para o podcast do portal Fala Litoral, depois iremos para o Spotify, no Ativamente Cast, depois iremos para o YouTube. Então, a gente começa aqui hoje ao vivo e depois as pessoas que quiserem rever, pode ir lá nesses canais, nessas plataformas que estamos lá. E hoje nós vamos falar sobre alguma coisa, uma dieta, mas não é uma dieta que vocês estão pensando. É uma dieta um pouco diferente com a Jamile Sec, que é uma psicóloga, escritora e palestrante, já conhecida aqui do portal Fala Litoral, né? Já. Tem um podcast aqui, Pode Tudo, né? Isso. E a Jamile fala sobre diversas coisas, mas uma das coisas que chama atenção é essa tal de dieta mental, né? Como é que a gente pode fazer uma dieta mental? Então, ela é psicóloga. Deixa eu ler tudo aqui, porque é muita coisa. É psicóloga, escritora, palestrante, né? Tem mestrado em saúde e gestão do trabalho, pós-graduada em comportamento alimentar, pós-graduada em psicoterapia corporal, especialista em comportamento alimentar e mudança de hábitos, e também em psicologia do esporte, com treinamento mental para atletas. Quer dizer, nós temos muita coisa para falar. E ainda tem mais uma coisa aí, criadora do método e curso Pense Forte. É isso? Isso mesmo. Mora aqui em Balneário Camboriú, é de Lajana, né? Lajana, sou de Lages. Mas agora já é quase aqui de Balneário Camboriú, né? Desde 98. Desde 98. Então, Jamília, começa te apresentando da tua história, como é que tu chegou até aqui, com todas essas habilidades, né? Psicóloga, trabalha como psicóloga. Sim. É escritora, tem um livro, nós vamos falar sobre o teu livro. É palestrante, enfim. Fala um pouquinho, Jamília. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, doutora Arnone. É uma honra estar aqui hoje como convidada, né? Então, eu me formei em psicologia em 2003, agosto de 2003. Na época, me formei, a gente sai da faculdade meio sem saber o rumo que a gente vai tomar. Eu pensava, já tinha a vontade da psicologia clínica, né? Porque a psicologia tem uma abrangência bem grande. E aí eu fui para essa área e acabei virando concurseira. Na época, comecei a fazer concursos e... Aí entrei trabalhei na prefeitura aqui de Balneário, trabalhei no programa da ST-AIDS, aí fui trabalhar no CAPS, né, assumi a coordenação do CAPS, inclusive, que na época foi bem importante para mim. Então, sempre trabalhei bastante nessa área de saúde mental, psiquiatria, dependência química, eu trabalhei muitos anos, até que começou a surgir uma insatisfação, né? Eu gostava do que eu fazia, mas assim, parece que faltava algo. Eu sou meio eu sou meio inquieta, né? Então eu preciso fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente notou com todas essas habilidades. E aí, na época, eu fiquei pensando, né? Faltava... E aí, paralelo ao meu trabalho, eu estava treinando, eu estava me preparando para um campeonato de fisiculturismo. Né? Que na época não tinha nada a ver com a minha profissão, óbvio, né? Eram coisas paralelas, mas que eu me envolvi completamente na época. Eu fiquei 1 ano e meio competindo. E ali eu comecei a prestar atenção nessa questão da alimentação, né? Porque eu tive que, um atleta de fisiculturismo é bastante treinamento, né? A parte de treinamento físico, musculação, cardio e também a parte da alimentação. E aí eu me deparei com a dificuldade de mudar hábitos, né? E mudança de humor e vontade de desistir. E ali começou a me abrir, eu comecei a estudar essa parte de comportamento alimentar. E aí foi quando, eu lembro, um dia eu estava no trabalho, eu abri e vi um curso em São Paulo, queria ter sobre isso, sobre comportamento alimentar.
Era hipnoterapia e comportamento alimentar. E eu fui para São Paulo, fiz o curso e ali despertou uma paixão por essa área. E aí tinha tudo a ver com o que eu estava vivendo. Mas deixa eu só, quer dizer, era comportamento alimentar e hipnoterapia. E hipnoterapia, hipnose. É isso que te despertou. Na época eu achei interessante a parte, me chamou a atenção a parte do comportamento alimentar, e aí junto eu nunca tinha feito um curso de hipnoterapia, né, conhecia a hipnose bem por cima, e eu pensei, vou fazer o curso, deixa eu ver, né. Ver o que liga aí. E aí foi muito interessante. Na época, o curso era voltado para a questão lá da hipnose com balão intragástrico imaginário, né? Que a pessoa coloca um balão pela hipnose, Sim, enfim. Eu achei super interessante, mas aí eu comecei a buscar formações nessa parte de comportamento alimentar e, paralelo, fui fazer especialização em psicologia do esporte. Porque aí era tudo que eu estava, na verdade, vivendo, né? Na vida pessoal. E me apaixonei. E foi daí que surgiu o programa Pense Forte. Porque aí eu comecei a estruturar ele em 2 vertentes, que uma vertente era voltada para o treinamento de atletas, porque são públicos bem diferentes, né? O atleta e a pessoa que quer mudar os hábitos. Então, ali eu comecei a estruturar o programa e comecei a trabalhar com ele presencialmente. Hoje eu trabalho com ele no digital. É que como é que se diz, o atleta, né? Eu imagino que todos, né? E fisiculturismo, eu acho que a dieta é uma coisa assim importante ali tudo. Tudo na preparação. Né? Porque é diferente até dos outros esportes, que o atleta é importante, uma dieta, mas se de repente ele come um pão de queijo ou um hambúrguer em algum momento, aquilo não vai ter um impacto tão grande. Para o fisiculturista, em preparação, sim. Né? Então, tudo é pesado. E tu chegou a competir com o fisiculturista? Competir. Só que é uma categoria que é chamada categoria biquíni, são várias categorias. Então, é uma que, na época, hoje mudou bastante o padrão, mas eu tive que perder peso. Né? Então, eu tive que perder, inclusive, massa muscular, que todo mundo imagina o fisiculturismo, né? Sim, muito músculo. Não, na verdade, eu tive que perder. Então, eu entrei num processo até de contra aquilo que eu sempre busquei. Né, que eu buscava um resultado na academia, eu tive que ir no caminho inverso. Então, na época, mexeu bastante com enfim, tanto que me abriu o interesse de estudar. E hoje tu ainda faz fisiculturismo? Não, eu faço musculação, eu continuo praticando esporte, eu sou apaixonado por esporte, mas fisiculturismo não. Mas o teu negócio hoje é musculação para você, os exercícios que você faz? Sim, é musculação e eu pratico beach tênis também, pratico yoga. Agora estou fazendo dança também. Eu gosto de esporte. Tá certo. Bom, a gente vai falar sobre o teu método, né? O teu livro, eu tenho ele por aqui, daqui a pouco eu vou achar ele. Mas a gente vai falar. Mas assim, ó, explica um pouco o que é, por que esse mente forte, né? Quer dizer, pense forte, né? Esse é o teu método, né? Esse é um método que você criou, né? Isso. Né? Inclusive está no teu livro, né? Dieta mental. Né? Pense forte, reprograme sua mente e seus hábitos, né? Isso. Mas antes você falou um negócio ali que me chamou a atenção, né? Que a gente sabe o que faz bem, todo mundo sabe, né? O que faz bem e o que faz mal, né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, né? Hoje tem informação suficiente para a gente saber, né? Mas a gente não faz, né? Às vezes quando a gente vê, está num comportamento que não é aquele que a gente desejaria, né? E para isso precisa ter uma série de coisas, disciplina. Então, primeira pergunta, por que a gente sabe e a gente não faz? Então, porque, na verdade, o saber, ele é o primeiro passo da mudança, né? Porque Sim. se a gente não tiver nem o conhecimento, a gente não muda mesmo. Então, de repente, a pessoa, tomei conhecimento que esse hábito é prejudicial, né? Determinado alimento, ou cigarro, enfim, bebida. Esse é o primeiro passo, porém, ele não é suficiente. Porque para mudar hábitos, vamos pensar que assim, a gente passei anos comendo bastante doce ou qualquer hábito. Isso me gera um benefício, né? Isso me gera o benefício que eu digo de prazer, muitas vezes. Então, a pessoa sabe que, por exemplo, beber é prejudicial, mas daquele momento que ela bebe, ela sente prazer em fazer aquilo. Sim. Então, ela tem um reforço daquele comportamento. E abandonar isso, muitas vezes, num primeiro momento é ruim, né? Então, ela tem ali um estímulo até dopaminérgico, sinto prazer, tenho satisfação. Agora eu preciso cortar isso para um
resultado lá na frente, só que esse resultado demora para acontecer. Então é aí que as pessoas têm essa dificuldade. É até meio injusto, né? A gente troca um prazer momentâneo por um prazer que vem lá na frente, mas que ele é muito mais satisfatório. Aí tem a questão que eu sempre digo, a gente precisa buscar um motivo para a gente conseguir mudar. Se a gente pegar a palavra motivação e quebrar ela, motivo, ação. É motivo que leva a ação. Por trás de todo comportamento humano existe um motivo, né? Então, qual que é o meu motivo para mudar? Eu sei que determinada coisa faz mal, mas por que que eu vou abandonar isso? Por que que eu vou deixar de lado isso e substituir por outra coisa? Eu preciso ter um motivo. Então, ou esse motivo pode ser algo que eu não quero mais. Então, eu não quero mais colocar uma roupa e sentir que a roupa ficou apertada, ou não serve, ou me sentir mal em alguma situação, ou pelo desejo, né? O que que eu quero alcançar? Então, quando esse motivo existe e ele é forte, a gente muda. Se não tiver motivo, se não tiver um sentido, é muito difícil a mudança acontecer. Eu vejo assim, a questão, digamos, cerebral, né? Eu sou especialista em neurociência, né? Então, isso que você está me falando me faz lembrar o seguinte: a gente tem que mudar fisicamente o cérebro, né? Tem que trocar os neurônios, né? Para que você saia de um hábito e vá para outro, né? Então, isso demora, né? Demora. Não existem vários estudos que falam nisso, né? Mas pelo menos são 3 a 4 semanas de você persistir num hábito que às vezes você quer voltar para o outro. Até porque o outro, digamos, a gente já estava acostumado, não tem grandes esforços, né? E muitas vezes é mais prazeroso naquele momento. Até a pessoa começar a ver benefícios nesse novo hábito. Aí começa a reforçar esse comportamento e aí é onde começa a fazer essa mudança, né? Exatamente. Quer dizer, e é mais fácil você voltar para o antigo, né? Porque está tudo pronto ali. Exato. Está tudo pronto, não precisa gastar muita energia, está tudo pronto. Então, para você adquirir um novo comportamento, tu vai ter que pensar um pouco, gastar energia, né? Ter um pensamento, digamos, porque a gente raciocina de duas maneiras, né? Inconsciente e consciente. Nós vamos ter que sustentar um pensamento consciente, que às vezes não é tão fácil de sustentar. Exato, porque o inconsciente ele domina, né? Exatamente. Então é isso aí. Mas esse teu curso, esse teu método, né? Pense forte, né? Reprograme sua mente. É nessa direção? Explica um pouquinho melhor isso aí. Como que ele surgiu? Na época que eu estava fazendo esses cursos, um dos cursos que eu fiz trabalhava em cima do método da Judith Beck, que é a filha do Aaron Beck, o pai da psicologia cognitiva comportamental. E ela escreveu um livro que se chama Pense Magro. E esse livro, ele tem todo um método, todo um protocolo de atendimento. E daí, na época, eu comecei a trabalhar. Eu comecei a estudar esse livro, estudar o método dela e montei até um grupo de emagrecimento com base na metodologia da Judith. Pense magro. Daí. Pense magro. Só que eu comecei, na prática, eu comecei a querer, eu vou incluir algumas coisas, eu vou mudar determinadas coisas. E no fim, eu comecei a estruturar um programa, digamos assim, eu comecei com aquela base, aquele protocolo pronto dela, e acabei montando o meu método, né? Com base naquilo ali, eu fui pegando outros programas de emagrecimento e fui montando. Eu falei, bom, então agora eu vou dar... E aí a gente brincava no grupo de emagrecimento, a gente dizia, pense magro. E eu lembro que alguma participante do grupo um dia falou, tu precisa pensar forte, porque tá difícil. E aí a gente começou a brincar com esse nome, né? Pense forte, pense forte. E pegou tanto que eu falei, tá aí, é esse o nome, o método Pense Forte. Né? Tanto que eu aí acabei patenteando o nome, e aí comecei a trabalhar com o método Pense Forte, que foi essa... Aí Pense Forte quer dizer o seguinte, você tem que insistir, persistir, é isso aí? Essa ideia de determinação, de muitas vezes vinha esse desejo de desistir, né? Vinha os muitas hábitos... Muitas vezes eu acho que frequentemente aparece. E aí a pessoa, de persistência mesmo, né? Pense forte, eu vou ser mais forte do que aquela minha vontade momentânea. Tá certo. E aí surgiu o nome Pense Forte. Pense Forte. E aí em cima disso, toda uma reprogramação mental.
E da onde surgiu o nome dieta mental? Mental? É. Então, o dieta mental, eu gosto de brincar com esses nomes, né? E o dieta mental foi até, eu lembro que foi em janeiro de 2017. Tava grávida da minha filha. Janeiro de 2017. Eu tava, se eu não me engano, era um domingo de manhã. E eu tava, na época, tinha começado aqueles desafios no WhatsApp, grupos de WhatsApp. Tava bem no início, tanto que todo mundo fazia os grupos de forma gratuita. E aí eu pensei, vou lançar um grupo, né, de 3 semanas, com foco nessa mudança de mentalidade, comportamento frente à alimentação. E aí eu pensei, como é que eu vou chamar? E aí eu fiquei pensando e eu lembro que eu tinha lido num livro, não me lembro de quem, eu tinha lido esse nome, falando assim, ele citou um negócio, falou basicamente uma dieta mental. E o dieta mental ficou na minha cabeça. Aí eu falei, já sei, o nome do grupo vai ser Dieta Mental. Aí eu fiz o grupo e desse grupo surgiram outros. Depois até teve a Laís, uma nutricionista amiga minha, trabalhou comigo nesse grupo também. E aí depois eu pensei, eu vou escrever um livro com esse nome. Só que o livro, ele, embora tenha a palavra dieta que todo mundo relaciona com alimentação, ele não é um livro específico de emagrecimento. Ele não é um livro específico para dieta de alimentos. Não, na verdade, ele é como se fosse assim, você vai fazer uma análise da tua vida e ver como que eu faço para tornar a minha vida mais leve, a minha vida mais leve, a minha forma de encarar a vida. Porque não é o que acontece, é como a gente lida com o que acontece. Agora eu me lembrei, tu falou como levar a vida mais leve, né? Uhum. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, ela me disse assim, não, eu levo a minha vida dirigindo bicicleta. Mas eu tenho algumas pessoas que eu conheço que elas dirigem um caminhão-trem, um caminhão, e às vezes esse caminhão é bitrem. Uhum. Exatamente. Agora, quando falou em levar a vida mais leve, né? E a verdade é essa aí, né? A gente, na verdade, tem que, digamos, não pode ser muito a sério, né? Tem que ser persistente, mas às vezes quando se dá umas derrapadas, não faz uma volta pro caminho. Né? E eu falo muito da questão ali, por exemplo, o padrão, pessoas que se vitimizam demais. A vida é pesada, elas se sentem vítimas da vida, né? Sim. Então elas estão sempre olhando a vida sobre o olhar da vítima. É as pessoas que estão contra elas, é as pessoas que estão querendo atrapalhar e vive numa reclamação eterna. Então, esse é um padrão que faz com que a vida da pessoa se torne muito pesada, né? Aquelas pessoas que tudo é difícil, tudo é complicado, torna a vida pesada. Então, no livro eu falo muito sobre tornar a vida mais leve, não encare as coisas. Primeiro, não levar tudo pro lado pessoal, né? Sim. Não levar tudo tão a sério. Tem coisas que dá pra gente, né? Não vale o meu estresse, não vale perder o sono por causa disso. O que for realmente importante, aí sim. Aí, né, vamos focar, mas aí eu brinco que não é com a mente dramática, é com a mente prática. Como é que eu posso resolver a situação ao invés de ficar lamentando? Isso é bem legal, né? Não é o drama, né? Não é o drama. É o prático, né? Será que é isso? Porque, assim, às vezes a gente enxerga a realidade como a gente é, né? Uhum. Se a gente vê tudo um drama, tudo vai ser um drama. Tudo vai ser um drama. Tudo vai ser um drama, né? Então, eu acho que é por aí. Mas eu estou lendo aqui a capa do teu livro, Dieta Mental, e aqui diz um cardápio de 21 dias. Não é agora já sabemos que não é um cardápio de alimentos. Não. É outro tipo de cardápio, né? É um cardápio comportamental. Isso, então, são 21 dias que a pessoa vai mudar determinados comportamentos. E fala aqui, ó, livre-se de pensamentos, emoções e comportamentos tóxicos. Livre-se. Não é tão fácil, né? Não. Reprograme sua mente para o sucesso. Isso já dá uma certa satisfação, né? Conquiste saúde, qualidade de vida e emagreça. Quer dizer, o emagreça é o último, é a consequência. E nesse cardápio de 21 dias, fala um pouquinho dos primeiros dias, como é que é? Então, tem, por exemplo, assim, eu falei da reclamação, é um dos exercícios desse cardápio. Né? Então, é o exercício o exercício da pulseira, que a pessoa vai colocar uma pulseira no braço ou uma borrachinha de cabelo, e toda vez que ela se pegar reclamando, ela vai trocar essa pulseirinha de braço. Esse trocar de braço é simbólico. É só para a pessoa parar aquele comportamento. Então, isso faz uma ampliação de consciência, né? De começar a se perceber. Porque tem gente que reclama um monte e não percebe, né? Às vezes ainda fala do outro que reclama, mas não percebe que tem o mesmo comportamento. Então, quando a pessoa passa a prestar atenção, ela começa a se dar conta. Nossa, como eu estou reclamando.
Né, eu ouvia, na época a gente fazia isso nos grupos e elas diziam, meu Deus, eu troquei a pulseirinha o dia inteiro. Então, é uma forma de consciência. São exercícios simples, por exemplo, você vai sorrir ou vai puxar assunto com 3 pessoas diariamente, pessoas desconhecidas, entende? No sentido de trabalhar essa questão até da sociabilidade, de você se abrir para isso. Então, enquanto a pessoa está prestando atenção, hoje eu tenho que conversar com 3 pessoas. Porque às vezes ela está fazendo o quê? Ela está deixando de reclamar, ela está deixando de focar naquilo, né? Então, na verdade, eu fiz em formato de meio lúdico alguns comportamentos, mas até para a pessoa experimentar um novo jeito de se comportar. Claro que alguns exercícios vão fazer mais sentido para alguém do que outros, porque de repente aquela habilidade a pessoa já possui, mas basicamente é isso. Então, quer dizer, a primeira dieta é não reclamar. Tem a mudança de ambiente, que a pessoa vai mudar a casa. Eu me inspirei na Marie Kondo, que ela trabalha com organização, é uma japonesa. Ela tinha um programa de TV e ela dizia, ela tinha o método da alegria, né? Que então ela dizia assim, só mantenha na tua casa coisas, objetos de decoração ou que te tragam uma sensação de alegria. Então a pessoa começa a olhar para a casa dela buscando isso, né? Vai arrumar, ela dizia, coloque roupas que tragam essa sensação de alegria. Aí eu brinquei com essa ideia, pensando também em prosperidade no sentido mais amplo, não só financeira, né? Então, evite ter coisas estragadas em casa, quebradas, mas no sentido da pessoa prestar atenção no ambiente, né? O que está cercando ela ali. Exato. Então, são vários Amigos exercícios... mais alegres, mais contentes. Os Exato. reclamantes deixa fora. Exato. Dá um livro de presente pro Dá um livro reclamante. de presente, né? É isso aí, né? Mas é isso aí, digamos, eu acho assim que às vezes você trocar um pouquinho de ambiente, né? Ou Faz ter um toda a ambiente, diferença. né? Ou trocar, né? Ou novos amigos, né? Você vai pensando de forma diferente, né? Porque é aquela história, né, doutora Arone? Eu pelo menos ouvia muito na adolescência e achava que era bobagem. Quando os pais diziam assim, me diga com quem andas que eu direi quem tu és. Mas é a pura verdade. Primeiro que você vai se unir com quem você tem afinidade. Sim. Né? Segundo, que se você tá num grupo, por exemplo, se eu começar a andar com pessoas que bebem frequentemente, né, bebem diariamente, vai começar a se tornar habitual para mim ver as pessoas bebendo, daqui a pouco eu estou bebendo e achando aquilo normal. Então o ambiente ele vai nos moldando muitas vezes sem que a gente perceba, né? Então no emagrecimento eu sempre digo para as pessoas, né? Você não precisa abandonar os seus amigos, mas você vai ter que fazer um novo ciclo de amizade ou frequentar ambientes onde as pessoas têm o hábito que você quer desenvolver, né? Ou que elas estejam nessa busca, porque aí fica mais fácil de mudar a mentalidade. Porque invariavelmente né, o nosso cérebro, como é que tem aquele negócio, né, que nada se cria, tudo se copia. Não é verdade? Então, se você está rodeado de um ambiente para baixo, você vai ficar para baixo. Se você está rodeado de um ambiente para cima, você vai ficar para cima, né? Você vai moldando, o teu cérebro como é que se chama? Vai se adaptando. E acha que é normal, né? Acha que é normal. Às vezes eu falo com pessoas que vivem até em áreas assim, bem perigosas e tal. E eu pergunto, mas como que você... Não, tudo normal. Mas para nós não é normal. Não é normal, né? Então, o cérebro tem essa capacidade de se adaptar, né? Ele vai se adaptando, acha que aquilo está bom, não precisa gastar muita energia, né? Eu até esses dias estava lendo um artigo que achei assim, muito interessante. Que o cérebro gasta um monte de energia, gasta 1/4 quase de toda a energia que a gente precisa, né? Bastante para nos conservar, o nosso organismo, nossos órgãos, ele gasta bastante energia, ele precisa fazer funcionar para que a gente sobreviva. Mas a atividade intelectual, que é a atividade de planejamento, de ação, é apenas 2% da energia. É muito pouco. É muito pouco. Então, se a gente começar a gastar com coisas que não agregam... Exatamente. E é mais fácil, porque não gasta energia, a gente vê isso toda hora, né? Em tudo que é lugar. Né? E muitas vezes a pessoa chega no final do dia exausta, cansada, né? Com aquela sensação que, nossa, meu dia foi péssimo, meu dia foi pesado, porque ela gastou energia com coisas desnecessárias.
né? Porque ficou se preocupando porque... Gastou toda a energia lá ou então, não. porque o vizinho falou de mim, não sei o quê, e aí a pessoa fica 1 hora pensando naquilo e remoendo, e depois brigou com o colega de trabalho, enfim, coisas pequenas, né, que faz a pessoa colocar o foco de atenção, e aí ela chega no final do dia e, na verdade, de produtividade, de coisas importantes, ela fez muito pouco, mas ela chega exausta. Exatamente, porque ela tem pouca energia para gastar nisso. Daí, como é que se chama isso? Não é. Daqui a pouco eu me lembro. Tem uma palavra que fala-se, digamos, estafa mental. Tipo, uma estafa. Porque às vezes a gente pensa assim, né? Não, eu trabalhei muito, muito cansado e tal. Tudo bem, fisicamente. Mas a pior estafa, eu acho que é a mental. A mental, né? Que quando você não tem vontade de fazer outras coisas, de pensar outras coisas, que aquilo é muito difícil, né? Por quê? Porque às vezes passou gastando a energia em coisas que não agregaram nada, né? Não agregaram nada. Então é por aí. Mas eu quero falar, eu vi no teu Instagram da tua missão, né? E eu quero que tu fale um pouquinho da tua missão, né? Que você coloca lá, minha missão é ajudar as pessoas a descobrir o seu potencial, né? Melhorar a autoconfiança para alcançar seus objetivos. Seja eles emagrecer, um dos objetivos, mudar hábitos, porque às vezes ela não quer emagrecer, né? Exato. Ser um atleta de destaque ou viver mais leve e mais realizado. Então vamos assim, emagrecer a gente já viu aqui deu um spoiler aqui de como é que chama, de não reclamar, começa por aí, né? Mas assim, mudar hábitos a gente já falou um pouquinho, que não é uma coisa que vai... Até a questão do reclamar não é para o emagrecimento específico, Sim. né? Aí é para tornar a vida mais leve. Mais leve. Mas a questão, até pegando esse gancho da alimentação, porque eu sempre digo, né? As pessoas que me procuram no consultório, eu geralmente, o psicólogo geralmente vai ser o último a ser procurado. Porque a pessoa já foi em várias nutricionistas, nenhuma dieta funcionou. Ela já fez, né, já foi em vários personal trainers, enfim. E aí ela chega daquele jeito assim, não consigo, eu não sei o que acontece. Enfim, preciso mudar minha cabeça. Aí ela se dá conta que a mentalidade deve ser a primeira que deve mudar. Sim. Né? Porque se você começa a encarar de forma diferente, se relacionar com a comida de forma diferente e entender que muitas vezes aquele comportamento compulsivo com a comida, ele é só um sintoma. O problema, eu brinco, aquilo ali é a ponta do iceberg. O problema tá embaixo. Geralmente, quando as pessoas vão pro meu consultório, eu digo para elas, você viu que a gente passou algumas sessões sem falar em comida? A gente falou sobre o teu relacionamento, a gente falou sobre o teu trabalho, sobre as tuas insatisfações. Aonde que você estava buscando prazer? A vida tá toda errada, tá? O relacionamento tá ruim, ou no trabalho, que só me estresso, não gosto do que eu faço. E aí ela chega em casa, o que ela quer? Prazer. Qual é a fonte de prazer mais acessível? Comida é bom. É bom. Comida? É bom. É bom. Mas me diz uma coisa, tem pessoas que te procuram especificamente para emagrecer? Ou sim, sim. Uhum. Que no teu consultório, mas daí você começa pelas beiradas, então. Aí eu vou olhar essa parte do comportamento alimentar, né? Eu não vou prescrever dieta, porque não é minha área, né? Geralmente tu não prescreve dieta? Não. Geralmente eu oriento a pessoa, ou ela vem de uma nutricionista, né? Então ela já tá com acompanhamento nutricional, ou o médico encaminhou, e então ela já tem essa parte, ou eu oriento, né? Eu digo assim, a gente vai conversar um pouco sobre comida, mas assim, é aquela história, doutora Arnone, todo mundo sabe, né? Por que você não perde peso? O que você está comendo em excesso? A pessoa sempre sabe que ela está exagerando no pão, que ela está exagerando no, sei lá, né, no doce. Então, a gente vai fazer o quê? Por que você está buscando tanto esse alimento? Então, a gente vai olhar toda a parte emocional e, consequentemente, se ela entende que, assim, poxa, eu estou buscando prazer, que eu posso vou resolver meu relacionamento, ou vou buscar ter outras fontes de prazer na minha vida, passear mais, viajar mais, praticar um esporte, e aí, diminuiu a vontade de comer doce, tô comendo menos doce, aí ela começa a perder peso. Sim. E o teu curso, esse Pense Forte, né? Uhum. Ele dura quanto tempo? Ele é online? Ele é online. Ele é online. É só online, não é presencial. Ele é 100% online, são videoaulas, então a pessoa pode assistir, né, quando quiser. E quanto tempo dura, mais ou menos? Olha, eu não depende, porque são aulas curtas, né? Mas são 4 módulos.
Não sei dizer ao certo o tempo que dura, mas Depende de como a pessoa vai... Da disponibilidade e da vontade Da dela vontade, de assistir, da urgência. Exato, e ele tem bastante exercícios, então ele vem com um tabuleiro, que foi, a ideia era montar algo meio lúdico para a pessoa identificar onde que tá os comportamentos que estão prejudicando. Então, nas aulas eu vou conduzindo a pessoa para ela ir montando o tabuleiro e ela identificar na vida mas dela. aí se eu resolver, digamos, fazer um curso teu, eu vou lá, acesso ao online, eu recebo o curso e depois eu tenho algum contato de uma presença online, como é que é? Nesse curso não, né? Porque eu tenho 4 cursos agora, que a gente acabou de lançar o novo. É o Mente Magra. O Mente Magra também é 100% online. Ele é um curso bem focado em mentalidade. Eu ensino 6 passos práticos para a pessoa mudar a mentalidade com relação à comida. Sim. Aí tem o Rotina Magra. Mas daí é específico com relação a emagrecimento e alimentação. Cuidado da alimentação. Aí tem o Rotina Magra. O Rotina Magra é para a pessoa fazer mudanças na rotina dela. Então, eu vou conduzir ela para essa mudança da própria rotina, cotidiano. Aí tem o Pense Forte, que é o mais completo, porque daí o Pense Forte, ele trabalha mentalidade, rotina e emoções, né? Então, lidar com as emoções, aí tem um módulo de autoestima, enfim. E agora eu estou lançando o Pense Fit. O Pense Fit é voltado para a atividade física, para quem não consegue ter disciplina para se exercitar e quer aprender a gostar de se exercitar, enfim, aí tem o... Aprender a gostar de se exercitar, isso é bom. Né? Porque todo mundo gosta, né? Todo mundo acha bom, mas o problema é fazer. O problema é como é que se chama? Ter a disciplina, né? Para que, às vezes, tá na cama lá, deitado, tá bem quentinho, tá frio. Não, por que eu vou levantar? Né? Mas aí a gente trabalha, porque como que a gente trabalha com isso, né? Nós temos a capacidade de escolher coisas e tomar decisões, né? Então, a gente vai fortalecer isso, porque normalmente a gente vai ter sempre os dois lados, né? O lado que quer o mais fácil e o mais gostoso. Então, tocou o despertador, entre levantar e ficar mais tempo na cama, principalmente agora no inverno, todo mundo vai preferir ficar na cama, né? Óbvio. Até o teu cérebro. Lógico. Então, só que precisa ter, primeiro, ali o motivo, por que eu vou levantar cedo e me exercitar, né? Hoje, por exemplo, na minha vida, esse hábito tá bem consolidado. Então, para mim já é fácil. Até porque eu sei que é o único horário que eu tenho. Então, né, tem que ser cedinho. Mas para quem está consolidando ainda esse hábito, naquele momento que surgir essa vontade, a pessoa vai ter que lembrar. Então, a gente trabalha também com eu chamo de hacks mentais. São alguns pensamentos que a pessoa vai ter na hora os gatilhos para levar ela a levantar e fazer o que precisa ser feito. Eu não sei se, eu vou perguntar para você se está certo ou não. Uma das coisas que eu penso, porque isso acontece para todo mundo, né? Todo mundo. Eu faço exercício também regular e tal, mas de vez em quando dá vontade de ficar na cama. Sabe o que eu faço? Eu me levanto, eu me movimento. Me movimento. Se eu estou sentado, me levanto, me movimento. Eu brinco que é o não pense. Você se programou para acordar naquele horário, tocou o despertador, levanta. A cabeça, mas levanta e vai fazer o que precisa ser feito. Até esses dias eu vi falar de um despertador que toca. Quando ele toca, ele pula da cama e sai pelo quarto. E a pessoa tem que levantar para ir lá. Ótimo. Isso deve ser muito bom, né? Para quem não gosta de levantar. Mas se movimentar, para mim, funciona bem, sabe? Assim, quando eu, às vezes, tá, né, um tempo meio ruim, tá meio frio, né? Tô meio com preguiça, né? Todo mundo tem. Todo mundo. Isso é normal, né? Ter preguiça, não querer, de repente, fazer isso. É normal. O problema é a gente ter a disciplina e formando os neurônios para isso. Quanto mais você fazer, mais fácil, né? Mas até eu vi uma comparação quando a gente tem algumas doenças mentais, por exemplo, o transtorno de humor, por exemplo, né? Que é um negócio que é um transtorno, uma doença que hoje se sabe que tem muito de características congênitas, genéticas, de falta de conexões em determinadas partes do cérebro, né? E que então você precisa fazer tratamentos com psicoterapia, medicamentos, depende, né? Tem que fazer, mas que é para toda a vida, porque falta ali algumas coisinhas que tem que, né? E que digamos, no fortalecimento dessas conexões que a gente precisa de exercícios e tal, é para toda a vida. Não adianta você, agora eu já formei lá uma conexão forte, não sei o quê, não vou mais precisar me esforçar para isso. Se flochar, volta tudo como era antes.
Eu, por exemplo, eu vou para academia há 20 anos, que eu tenho esse hábito de ir para academia diariamente. Eu só parei, o tempo que eu fiquei, digamos, mais tempo sem ir foi quando eu ganhei minha filha, por causa de ganhei ela com cesárea, então tive que ficar 90 dias, né, em repouso, não podia me exercitar. E eu lembro que a volta não foi fácil, né, porque aí a gente acostuma. Já acostumou. E é muito mais fácil acostumar com o que não exige esforço. Que não exige gastar energia. É bem mais fácil. É bem mais fácil. E às vezes as pessoas perguntam, mas para ti é fácil, já está acostumada. Talvez seja um pouco mais fácil, mas não dá para baixar a guarda, não. Não. Se baixou a guarda, e acontece para todo mundo, comportamento a mesma coisa, né? Você está habituado a um comportamento lá, estuda de repente baixar a guarda, e não acontece só com quem estuda, você deve acontecer contigo, você tem que fazer um certo esforço, não, para aí. Volta para a disciplina. Uhum. E é talvez mais fácil, né? Esses dias eu até estava conversando com uma amiga e a gente falou sobre isso, porque eu estava dizendo para ela, nossa, eu preciso retomar o hábito da leitura, que eu amo ler. E aí eu tinha o hábito de ler, né, diariamente, tenho cursos que eu faço, então eu tinha incluído na minha rotina, estava lavando louça, estava assistindo um curso. E de um tempo para cá eu abandonei isso. Né? Na correria do dia a dia, no cansaço, o consultório cheio, eu chego em casa e não quero assistir um curso, eu quero, né, ligar uma música, relaxar, que também é importante. E aí eu tava conversando com ela, eu falei, nossa, eu abandonei esse hábito. Ou seja, eu vou ter que começar de novo. Tem que começar de novo. Né? Eu vou ter que começar a estipular o horário e mesmo sem vontade sentar ali e ler o que eu me propus a fazer para que esse hábito E uma das coisas que eu às vezes falo que é importante é assim, você tem que... Porque esses dias até uma pessoa me disse assim, não, mas eu não gosto de ler, porque me cansa, me dá sono, sei lá o quê, né? Mas você tem que ler o que você gosta, né? Exato. Se você começar a ler o que não gosta, vai te dar sono, você não vai querer, né? E cada um tem a sua coisa que ele gosta, né? Então, por exemplo, eu procuro ler coisas que eu gosto. E também é normal, de repente, tu começa a ler um livro e de repente não gosta. Exatamente. Não gosta, não tem obrigação de terminar o livro. Não gostou, vai para fecha e vai para outro. Vai para outro, é mais ou menos por aí, né? Exatamente. E assim, é porque a gente está vivendo, eu vejo assim, hoje é um bombardeio de informações, né? A gente está numa obesidade mental de muita informação. A gente abre o Instagram e é um bombardeio ali de vídeos e conteúdos de tudo que é coisa. Então, isso também nos esgota. As pessoas estão com preguiça de ler muitas vezes uma legenda do vídeo. Eu vejo que esses dias, né, eu estava assistindo um vídeo, fui olhar os comentários, que eu adoro ver os comentários. Falei, gente, parte dessas pessoas que estão comentando não assistiram até o final, não leram a legenda e estão ali falando bobagem, né? Então, assim, pela preguiça de achar que entendeu todo o contexto, imagina um livro, né? Como é que se diz assim, as pessoas hoje às vezes estão mais preocupadas em responder do que entender. Exatamente. Tem muita gente que está preocupada em responder. Mas deixa eu te contar, vamos ver o que tu fala sobre isso. Eu tenho um amigo que ele tem problema assim de obesidade, né? É bem acima do peso, né? Bem acima não, mas é moderadamente acima do peso, né? E ele esses tempos emagreceu bastante e de repente voltou ao que era, né? Com dieta e tal, voltou ao que era. Aí eu perguntei para ele, mas aí, o que aconteceu? Agora voltou novamente? Ele disse, chutei o balde. Chutei o balde, eu sou assim mesmo, e eu vou viver o resto da minha vida assim e tal. E eu notei que ele estava um pouquinho mais de peso do que era dá um efeito rebote. Antes, né? Aí, o que você diz para essa... Porque você deve ter paciente que chega para ti e diz, chutei o balde. E aí? É que tem uma questão aí de identidade que a gente precisa trabalhar. Porque assim, vou dar um exemplo em outro contexto, tá? Se eu me identifico, por exemplo, com uma pessoa que é muito festeira, não sou mais, mas né, se eu tivesse essa identificação, o que acontece? É como se essa crença e como eu me vejo, minha autoimagem, todo o comportamento, as minhas decisões vão ser para confirmar essa identidade. Então, por exemplo, eu sou a festeira, então chegou o final de semana, me convidaram para uma festa. Eu posso até estar sem vontade de ir na festa, mas o meu senso de identidade, eu sou a pessoa festeira, eu sou companheira, eu sou parceira, eu vou, entende? A identidade sempre te empurra a se comportar da forma que você
você acredita, né? Então, quando a pessoa se vê como... E eu já vi pacientes dizer, porque a gordinha aqui não conseguiu resistir. Porque... Entende? Então, assim, qual é a identidade que ela tem? Ela já incorporou a identidade de eu sou a gordinha. Eu sou aquela que não me controlo. Eu sou aquela que, eu não consigo resistir um doce. Claro que consegue, vai morrer se não resistir, mas a pessoa tem o senso de identidade, ela se vê daquela maneira e ela vai se comportar coerente com isso. Então, eu tenho que começar a quebrar, eu começo a mostrar para a pessoa, em determinado momento da tua vida, você começou a se identificar com isso. E aí, você começou a se ver dessa maneira e achar que você funciona assim. Mas, você entende? É isso aí. Não necessariamente. Então, quando a gente começa a se ver de uma outra maneira e entender que, não, peraí, eu tenho controle se eu quiser evitar o doce. Por que eu não consigo me controlar? Então, a pessoa começa a mudar, ela vai, daqui a pouco, criando um outro senso de identidade. Opa, agora eu sou a pessoa que me cuido. Agora eu sou a pessoa que tem autocontrole. Eu não como exageradamente. Aí, o negócio começa a firmar. Entende? Agora, quando a pessoa não mudou o senso de identidade, a identificação que ela tem é com a pessoa que não tem controle, que adora comer exageradamente, com o gordinho... É isso que o comportamento. Então, ela vai fazer dieta, a gente disse, é o gordo emagrecido. Ele vai emagrecer, mas a cabeça não mudou. O senso de identidade não mudou. Essa pessoa vai chegar num determinado tempo, ela vai voltar. Porque é muito sacrificante você agir de forma incoerente do que você acredita sobre si. Como é que é? É muito sacrificante. É sacrificante agir... incoerente, de forma incoerente com o que eu acredito. Se eu acredito que eu sou gordinho, eu pensar como que eu não sou gordinho é um pouco... E controlar a comida vai ser muito sacrificante, eu vou sofrer, porque na verdade o meu senso de identidade é que eu sou a pessoa que come exageradamente, entende? Então a gente precisa mudar a base para que a pessoa comece a se ver de outra maneira. Precisa mudar a mente. Dieta mental. Dieta mental. Dieta mental. E como que isso tá? Você também trabalha com atletas, né? Isso. Atletas, né? Como que você trabalha? O que você trabalha exatamente com o atleta? Porque o atleta precisa muito foco, muito comportamento positivo. Aliviar os negativos, pensar positivo, precisa ter uma nutrição balanceada. Nesse aspecto, eu brinco assim, que é mais fácil trabalhar com atleta do que com pessoas sedentárias. Porque o sedentário, ele tá ali no prazer, né? Total. Não quer fazer esforço, que é um milagre. O atleta, ele já vem disciplinado, ele já vem motivado, ele já vem com um monte de habilidade fortalecida para, digamos, ele ter resultados. O que trava, que geralmente é o que faz eles me procurarem. Jamília, eu treino muito bem. Nos treinos, o meu rendimento é fantástico. Cheguei na competição, não consegui ter o rendimento do treino. Sabe como é que se chama isso? Amarelou. Amarelou. Por quê? Ansiedade, nervosismo, pressão, autocobrança, preocupação com o que os outros estão pensando. Então, não posso decepcionar meus pais. Eu trabalho muito com adolescentes, né? Não posso decepcionar meus pais. Não posso decepcionar meu treinador. Se eu tenho patrocínio, eu não posso perder o patrocínio, eu tenho que ganhar. E essa pressão gera toda essa rigidez muscular, o corpo já não flui como deveria. Então, o que a gente começa a trabalhar? Justamente administrar a ansiedade, conseguir tirar a cabeça dessas preocupações externas, entende? Aliviar. Porque pode ver, um atleta, quando ele tá ou treinando, ou quando ele tá lá no início, que ele nem virou um atleta ainda, ele, muitas vezes você diz, nossa, que potencial que tem aquele menino ou aquela menina, olha como vai bem. Porque tá brincando. Entende? A cabeça não tem pressão. Vai e o corpo aprendeu a fazer aquilo e vai se aperfeiçoando cada vez mais. Aí, de repente, virou atleta e começou a vir pressão. Pronto. Poxa, o meu rendimento já não é mais aquele de antes. Por quê? Justamente por causa da parte mental. E qual é a idade, mais ou menos, que você começa a trabalhar isso com o atleta? Assim, eu já peguei, porque eu não trabalho com crianças no consultório, mas quando é atleta, às vezes eu abro exceção. Então, eu já trabalhei, normalmente ali pelos 10 anos, que é quando eles começam, às vezes até antes, 8, 9, eles começam a competir, daí entram na adolescência. Daí, geralmente, os pais começam a perceber, né? Olha, tá treinando de um jeito, chega na competição, não tem o mesmo resultado. E quem é que nota? É o pai que traz? Como é que é? Não, às vezes é o próprio atleta, que ele chega em casa e diz assim, não tô conseguindo. E daí chega chorando, diz que quer desistir. Então, naquele momento que eles me procuram, normalmente, Jamile, né, preciso de um auxílio psicológico aqui, porque está acontecendo isso. Mas daí isso é presencial ou é online?
Tanto faz. Tanto pode faz. ser. Pode ser online também. Pode ser online. E aí é tratamento, como é tratamento? Não, terapia contínua, né? Eu trabalho com alguns pacotes, né? Então eu tenho alguns protocolos que eu trabalho e tem atletas que tá comigo há mais de 3 anos. Tem aqueles que eles fizeram lá o inicial, né? E agora eles fazem só uma manutenção. Então tem um campeonato importante, eles me ligam, preciso de atendimento, né? E aí a gente faz os ajustes. Tá certo. E quando... Tá, agora eu vou trocar um pouquinho de assunto, então. Quer dizer, é o mesmo assunto, mas outra coisa, né? Chutei o balde é uma, né? Que a gente já conversou. E quando eu sei que preciso fazer alguma coisa que eu gosto de fazer, mas não faço. Eu deixo para amanhã. Procrastinar? E procrastinar. Então, eu digo assim, ó, nós somos seres procrastinadores. Se a gente pensar que eu também sou. Todo mundo é, porque assim, ó, o nosso cérebro faz o quê? Ele é um órgão de sobrevivência. Ele tem que manter o nosso corpo vivo e ele quer gastar o menos energia possível com coisas externas, né? Quer prazer e quer evitar sofrimento. Sim. Então, quer dizer, entre eu sentar na frente do computador e escrever um artigo e pegar meu celular e ficar navegando no Instagram, é óbvio que a gente vai preferir isso. E aí, naquele momento que eu digo assim, ó, amanhã eu vejo isso. Eu tenho uma descarga de dopamina, porque é muito mais gostoso fechar a tela do computador, pegar meu celular, me deitar no sofá e dizer assim, opa, entende? Aqui eu tenho prazer. Só que o problema esse prazer é nesse momento. Aí eu comecei a acumular tarefas. Eu brinco, eu tenho um paciente meu que usou essa expressão que eu achei o máximo, que ele dizia, a minha caixinha de pendências. Aí ele dizia, o negócio foi lá pra caixinha de pendências. E aí, por mais que a gente não pense naquelas tarefas que a gente tem que fazer, inconscientemente eu sei que aquela caixinha tá cheia. E isso começa a me gerar ansiedade. E aí, eu vou fazer uma tarefa, eu penso, mas eu tenho que fazer aquele outro. E tem aquilo para fazer também. Aí, no fim, eu não faço nada. Sim. E vai virando uma bola de neve, onde a pessoa vai entrando num quadro de ansiedade cada vez maior. Então, o que a gente tem que fazer? Eu brinco que, assim, a gente tem que agir como adulto. Né? E o adulto faz o quê? Eu tenho que sentar e escrever o artigo. E aí você pode se dar uma recompensa. Ao invés de eu pegar o celular e ir pro Instagram agora, eu vou escrever o artigo primeiro, porque aí depois eu tô livre pra ficar brincando no meu celular. Sem culpa. Sem culpa. E aí a hora que eu cumpro essa tarefa, eu também tenho uma descarga de dopamina. Sim. Né? Porque eu digo, opa, feito, tá feita essa tarefa. E aí, entende? E aí, se a gente cria o hábito de concluir essas tarefas, só que muitas vezes a gente tem que negociar com a nossa mente também, né? E isso vai ficando fortalecido. Agora, se o fortalecido é procrastinar, a pessoa vai ficar cada vez mais procrastinando. Tá, mas se eu tenho que escrever um artigo, eu tenho que ir na costureira, eu tenho que cortar meu cabelo, e aí eu tenho que fazer um monte de coisa, né? E eu digo, não, vou deixar tudo para amanhã, né? Como é que é esse negócio de você fazer... eu tô começando uma coisa, mas eu paro e daí vou fazer outra. Isso... Aí o que eu digo é o seguinte, é a tarefa que eu passo para meus pacientes, inclusive. Agenda. Seja de papel, seja de digital, você vai organizar a sua vida. Então, eu tenho que cortar cabelo, eu tenho que escrever o artigo. Quando que você vai fazer isso? Qual é a agenda que você usa? Eu gosto da de papel. De papel? De papel. Eu me forço na digital, que eu vivo com o celular, porque esses dias eu até perdi. Eu tinha esquecido lá em Itapema a minha agenda, mas eu gosto da sensação de riscar as tarefas. E eu coloco tudo. Eu coloco tudo que eu tenho que fazer no dia, até coisas simples, porque a questão é assim, eu posso saber exatamente o que eu tenho que fazer hoje. Tem um caderninho de agenda? Só que se o negócio fica no plano mental... Isso gera ansiedade. A sensação é sempre de sobrecarga. É sempre, nossa, eu tenho muita coisa para fazer hoje. Se eu pego ali e escrevo ou digito, de manhã eu tenho que fazer isso, isso, isso. À tarde eu tenho que fazer... Eu tirei do plano mental. A gente diz que a agenda é uma extensão do lobo pré-frontal. Foi lá pra agenda, então eu não preciso mais me preocupar com esse monte de coisa. Tá ali. Eu tenho que cumprir. Né? Então, de manhã eu tenho que fazer isso aqui. E cada vez que eu vou lá e faço... E a tua agenda, ela é mensal, semanal? Como é que é? Eu preparo diariamente. É que assim, por exemplo, a agenda de pacientes, aí eu já tenho uma organização. Mas das tarefas, geralmente eu faço assim, no dia anterior, hoje à noite, por exemplo, eu vou organizar a agenda de amanhã. Algumas coisas já estão lá, que são coisas, por exemplo, tem uma consulta médica, então isso já está lá na agenda. Sim. Mas as coisas, o que eu tenho que fazer amanhã? Daí eu vou lá e organizo. Entende? Ou então eu começo de manhã. A primeira coisa que eu faço no dia... Mas é no papel mesmo? No papel. Eu gosto. O papel, aparentemente, assim, é como ler um livro também. Você envolve mais o cérebro. Parece que está mais concreto ali, né? Envolve mais o cérebro. Mas eu também sigo a agenda,
mas eu gosto Da digital. da Mas é questão de costume. É que nem livro, né? Eu sempre falei, eu prefiro o livro físico, pegar o livro, folhear, eu gosto de anotar, riscar. Meus livros são rabiscados. Sim. Eu, né? Agora, e aí eu né? Comprei o Kindle. Sim. Aí, pra acostumar com o bendito do Kindle, eu ia lá e dizia, ai, que coisa chata, não dá pra escrever, não dá pra... Aí agora eu acostumei. Entende? Tem a facilidade que você anda com aquele negócio com um monte de livro dentro, né? Isso é muito... Aí o Kindle dá para ser no celular. No celular, inclusive, né? O meu Kindle é no celular. Né? E uma coisa que eu gosto muito também, que eu acho que ajuda muito, eu gosto de caminhar, sou um caminhante, né? Todo dia caminho 5, 6, 7 quilômetros. Todos os dias, menos os dias da academia, né? Mas eu gosto de caminhar cedo, né? Às vezes tem que levantar, mas eu gosto de caminhar cedo. Mas hoje tem o livro, o audiobook. O audiobook. O audiobook é uma beleza, beleza, né? Porque você consegue escutar, consegue voltar, consegue marcar, consegue ver depois, né? Eu acho assim, quando você está caminhando, às vezes eu fico 1 hora, 2 horas caminhando só para escutar o audiobook, né? Tá interessante, não quero ir para casa. Tá interessante, não quero ir para casa, né? Quando tem folga, lógico, né? Mas é uma coisa interessante, né? De você, eu acho que é uma maneira assim de você educar também. Né? Às vezes eu fico esperando a hora de caminhar porque eu sei que eu vou ler uma coisa que eu vou escutar. E sabe que isso é uma estratégia que eu falo no Dieta Mental, inclusive, quando a gente associa um hábito a outro. Então, assim, tenho o hábito de caminhar e quero ler um livro, então vou começar a ouvir audiobook. Eu associei né, o hábito da questão da leitura, que ali no caso é ouvido, mas entende, com o hábito que já estava consolidado. Sim. Então facilita, né? O que nem eu digo, a pessoa, você vai para academia, não faça que nem eu, é que eu moro mais na Barra Norte e treino na Barra Sul, mas é porque eu saio daqui e vou para Itapema, né? Tem uma logística. Mas vá numa academia que é perto da tua casa ou que é caminho da tua casa, entende? Porque senão, se tiver que fazer mais esforço ainda, a pessoa não vai. Então facilite. Tem que dar uma ajudazinha. Tem que dar uma ajuda. Quero mudar a alimentação. Então vai no mercado e deixa tudo preparado na geladeira. Porque se você tiver que sair naquele momento para ir lá comprar as coisas para preparar, você não vai. Você pega o iFood ali e faz um pedido. É verdade. Mas é o seguinte, nós já estamos batendo na hora aqui, né? Já conversamos bastante sobre o teu trabalho. Eu queria falar novamente sobre o teu livro, a Dieta Mental, né? Quero mostrar para o pessoal aqui. Esse livro está disponível aonde? Então, o livro físico é direto comigo, tá? Porque porque aí eu mando o livro, ele tá na Hotmart, eu mando o link, né? O e-book tá na Hotmart, desculpa. O livro físico é direto comigo. Aí a pessoa me chama no WhatsApp e eu mesmo faço o envio do livro, muitas vezes com dedicatória, tudo bonitinho. Então, esse livro vai lá no teu Instagram, faz um direct. Isso. Tem WhatsApp no teu Instagram lá também ou só o direto? Tem, pode. Até inclusive hoje eu coloquei nos stories, tem o link do meu WhatsApp. Tá. Mas se for lá no teu Instagram, como é? Jamile Sec. Jamile com 2 L, né? Isso. Com J, né? Com J. Jamile.sec, né? Isso. Tem 2 E ou 1 E? 1 E, 2 C. 2C. 2C. Jamile Sec. Que tem os 2 Instagrams, tem um com ponto e outro sem ponto. Jamile Sec. Mas até no Instagram tu é inquieta, tem um pouco... A gente já deu para notar que tu faz 1000 coisas ao mesmo tempo. 1000 coisas, né? Mas tem disciplina, né? Aí que tem a agenda escrita. Eu acho que fazer agenda escrita... precisa ter bastante disciplina, né, para fazer isso. Tem que criar o hábito de fazer agenda, né? Que tem gente que esquece e aí já... Mas assim, é um hábito que ajuda muito, é uma coisa muito simples, mas que faz muita diferença. Sim. E outro ponto, doutora Arone, que eu sempre digo, se a gente tem muito tempo livre, fica mais fácil procrastinar. Quando a pessoa não tem muito tempo livre, ela sabe que assim, se eu tenho meia hora, eu tenho que escrever o artigo, eu vou sentar naquela meia hora e vou escrever. Porque eu não tenho outro horário. Agora, se eu tô com a minha agenda livre, por que eu vou fazer um negócio hoje se eu posso fazer amanhã? Né? É aonde o procrastinar fica mais frequente. Tá bom. Jamile, fala para nós aqui uma mensagem final aí para os nossos... Quero lembrar, né? Nós estamos no Instagram, ao vivo,
né? Uhum. Depois vamos estar no podcast do portal Fala Litoral, aqui de Balneário Camboriú. Uhum. Depois vamos estar no Spotify. Depois Todas vamos as estar plataformas. no YouTube, né? Então, essas pessoas que estão nos vendo agora e que vão nos ver depois, né? Uhum. O que você diria, assim, uma mensagem final do teu trabalho, como que elas podem melhorar mentalmente para, de repente, chegar naquilo que elas querem, tanto faz como um atleta, como uma mudança de hábito, como emagrecer, que pelo que eu senti é a consequência, né? É a consequência, né? Diz para elas assim, olha, eu acho que é por aí. Olha, a mensagem isso guia a minha vida e eu trabalho muito com os meus pacientes, lembre-se, não é o que acontece, é como a gente lida com o que acontece. A gente tem duas escolhas. Calma. Não é o que acontece, é como a gente lida com o que acontece. De tudo que acontece na nossa vida, é como a gente lida. Eu posso escolher resolver um problema reclamando, lamentando, me queixando, ou escolher resolver esse problema sorrindo, brincando, de maneira mais leve. Então, tudo é a forma que a gente encara, né? Tudo tem a importância que a gente dá. Entende? Então, menos drama e mais ação. Menos drama e menos vitimismo. Menos vitimismo. Aliás, o vitimismo é o veneno, tá? Eu digo assim, ó, se você perceber o padrão de pensamento de uma pessoa deprimida, é muitas vezes o vitimismo. Agora, eu só falar mais um pouquinho, né? Porque agora me lembrei do negócio que as pessoas às vezes pensam que aqui é o paraíso. Aqui não é o paraíso. Aqui acontece coisa ruim, coisa boa e coisa ruim. E a gente tem que aprender a lidar com tudo. Com tudo? Né? Quem achar que aqui é o paraíso, eu acho que está no lugar errado. Né? Então nós temos que, quando acontece as coisas ruins, é o que você falou, né? Menos vitimismo, menos drama. Dirigir a vida de bicicleta, eu fiquei com esse negócio na cabeça, dirigir a vida de bicicleta, né? Se divirta mais, né? Não leve tão a sério, e aí você de repente vai chegar naquilo que você quer. Porque eu sempre digo assim, se você tem um problema, se você reclamar em cima do problema, você piorou a situação. Você tem 2 problemas agora. Né? Tá certo. Mas, Jamile, muito obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade. Eu acho que foi muito bacana, muito divertido esse papo, assim, para que a gente seja mais leve, né? Não pense, só na dieta. Acho que foi muito legal você criar esse termo dieta mental, né? Eu confesso que eu nunca tinha pensado nisso, dieta mental. Aí você criou esse termo, né? E eu achei muito bacana a tua vinda e explicar isso aí, junto com o teu livro, junto com os teus cursos, né? Que são online, né? Isso. E eu acho que ajudou muito aquelas pessoas, me ajudou bastante, aprendi bastante. Eu acho que também aquelas pessoas que estão nos vendo também serve para ajudar elas no seu dia a dia, no seu cotidiano, mudar a mente, né? Transformar a mente, né? Criar novos hábitos. Criar novos hábitos, Muito obrigado. E eu agradeço os que ficaram conosco até agora, né? E até uma próxima oportunidade.